Alexandre? Saudações, Léo. Como é que você tá, rapaz? Não mais Tá, carro, mestre. mas Agora tá eu tô tudo ouvindo tá. sim. Ah, legal, legal. Eu Mas tô, eu tô. Pode falar, pode falar. olha, eu tô te ouvindo, Alexandre, mas acho que o pessoal que está conectando não está conseguindo ouvir, não. Ó, vi que É Yoga mesmo? acabou de comentar que tá mudo. Aí aqui também tava na coisa. Não sei o que que é. Não sei se é alguma coisa Mas agora eu tô conseguindo te ouvir normalmente. O som pra mim melhorou agora. Tá mais alto do que tava. É. Vamos ver o pessoal Vitória, que tá ao melhorou o vivo. som? Ó, a Ah, Vitória agora parece que tá escutando, ó. A que Jéssica bom, também então. entrou. Legal, Ah, legal. perfeito. Às vezes é questão de contato mesmo, acontece. E aí, Léo, Aham. como é que você tá? Tá beleza? Como é que você tá? Tá Graças. barbudo, rapaz? Cabelo grande, barba, né, mestre? Isso Não é sei bom, se. isso é bom. Isso é bom, Pô, isso é bom. pessoalmente, E eu me sinto mais identificado com essa forma de cabelo grande, barba, do que quando tinha necessidade de estar sempre com o cabelo mais curto. Enfim, quando tinha feito a opção, independente das tensões que construíram isso, né? correto. Mestre, primeiro de tudo, assim, muito obrigado pelo convite, Alexandre. Me sinto honrado em ter a oportunidade tanto de estar conversando contigo, é uma coisa que eu sempre fui muito feliz ter a oportunidade de fazer isso, como, na verdade, de estar sendo convidado para participar de um espaço seu e conversar a respeito de yoga contigo, que é uma referência enorme para mim, sempre foi meu primeiro professor e que continua sendo muito importante, especial. Obrigado, mestre, pelo convite e pela participação. Uma felicidade estar aqui. A satisfação é mútua, né, cara? Satisfação muito grande. Você é uma pessoa muito querida, um cara muito bacana, né? Uma pessoa ímpar, né? Então, sempre é bom estar contigo, sempre é bom conversar com você, trocar, escutar tuas opiniões, né, tuas ideias. Muito, muito legal. Eu estou vendo que algumas pessoas estão tendo um pouco de dificuldade para entrar, cara. Então, o que Hum, acontece? O Instagram, ele funciona da seguinte maneira. Ele começa a entrar em contato com o pessoal que segue a página aqui da escola para avisar que está rolando a live. Basta a pessoa entrar, né, clicar no ícone lá da live e participar aqui com a gente. É só vir para cá. Mas, de qualquer forma, uhum, a gente vai deixar gravado o material, porque isso é beleza. interessante, né? Às vezes as pessoas, hoje é 3 horas da tarde, né, cara? Uma terça-feira, então, às vezes a pessoa está ocupada, está trabalhando, tem outras coisas Uhum. para fazer e aí dificulta para. Mas não perde nada, né? Só o fato de estar ao vivo, né? Mas. E detalhe, eu já pensei até nisso, de repente pensar, de repente tem que fazer alguma coisa no YouTube, porque talvez facilite para a pessoa. É, é... Ó, acho que tua mãe entrou aí, cara. Minha Tua mãe mãe, tá participando, eu acho que sim. ela Acho que falou que ia sim. participar, assim. Eu Maravilha. mandei para ela, ela avisou. Ela não tem muito hábito de usar o Instagram, não. E aí, mas sobre isso, Alexandre, eu realmente acho que o Instagram eu acho que tem uma adesão muito grande hoje, né? Sim, Mas, facilita mas eu, muito. Mas eu acho que ele é muito ingrato do ponto de vista de produção de conteúdo, porque ele basicamente distribui o que está sendo produzido agora, né? Certo. E eu acho que talvez o YouTube realmente tenha essa percepção de perenidade de uma maneira um pouco melhor, né? Assim, vídeos produzidos de muito tempo atrás, eles continuam sendo distribuídos pelo YouTube, a depender É. do conteúdo que se tem. O que você pode tentar, de repente, fazer, assim, é utilizar, fazer a live em duas mídias diferentes, né? Beleza, Assim, isso aí é tranquilo também. É bacana essa ideia. Eu tenho tem, feito a meditação, né? A meditação eu faço aham. dessa maneira. Eu boto nas duas, né? Sincronizo e mando brasa. Tem um software Mas bem olha legal só. para você gerenciar o YouTube, depois eu te mostro, é o StreamYard. É até o que eu estou utilizando hoje para dar aula online. Ah, Depois eu legal, te, legal. Legal. depois Não, eu e te é bom, falo. cara, porque, cara, sempre tem novidade, cara. Porra, é impressionante como é que sempre surge coisas novas, outras ferramentas, é muito, muito legal. Por isso que realmente, cara, eu valorizo muito e é muito importante a comunicação, né, cara? Comunicação é fundamental, é tudo. É Ah, sem você. dúvida. E é uma coisa que, por exemplo, a coisa de, sei lá, de 20 anos atrás, né? Eu ainda estava como presidente de uma associação de yoga e tudo. E eu falava sempre com as pessoas sobre isso, né?
é muito importante nós não desenvolvermos um comportamento de ilhas, né? Isolados, mas sim criarmos uma atitude de ponte, de você estar sempre se conectando com as pessoas, né? Dando e recebendo, uma troca constante. Então é muito importante isso, né? Se você fica ilhado, você fica ali só com a tua realidade, e aí você perde muito. Mas Falar vamos de conversar sobre, yoga. E, vamos conversar claro, não, sobre Bhakti falar. Yoga. Bhakti Vamos, Yoga, vamos. Bhakti Yoga. E Eu estava me falar lembrando de muito, yoga. cara, porque eu não sei se vocês sabem, não sei se algumas pessoas já me perguntaram em uma oportunidade, eu vou aproveitar até aqui o momento da live, perguntam assim para mim, pô, Alexandre, você tá sempre com essa camisa azul marinho, cara. Porra, tu não usa outra camiseta e tudo. Eu uso outra camiseta. Essa camiseta azul marinho, ela, dá para ver, né? Ela é marcante, né? Vou até mudar essa logomarca aqui, que a gente está com uma logomarca nova na escola. Ah, Mas a que camiseta legal. azul marinho, o azul marinho é a cor de Krishna, né? A Uhum. Krishna está ligado a Vishnu. E Vishnu está ligado à conservação do universo, né? A um estado de estabilidade de Deus. Então as pessoas pensam, às vezes, que as coisas são casuais. Mas, por exemplo, a camiseta que eu gosto mesmo é cinza, porque está ligada a Shiva, né? E falar em Shiva, dia 11, né? Daqui a 2 dias está rolando o Mahashivarathri, né? Mais A grande barato. noite de Shiva. Então, mas é aquele caso. Eu acho que é muito importante isso, você ter consciência do porquê é que você faz o que faz, né? Não é fazer por acaso. É Uhum. lógico, os acasos acontecem, né? Dentro do nosso estado de ignorância, por exemplo, eu não sei se você sabe disso, falando sobre cor ainda, essa cor da escola Jaya, né? Eu não estou na escola agora, né? Mas a cor da escola Jaya, ela é uma cor tão verde e casualmente, isso aí eu não tinha o menor conhecimento, é a mesma cor da escola do professor Iyengar, né? O professor Iyengar, Que legal. ele é um senhor que já passou pela Terra, ele hoje não está vivo, né? Mas até Uhum. hoje eu sigo os ensinamentos dele, né? Então, para mim é uma referência, uma figura assim ímpar na minha vida, né? E a cor da escola já é da Vila da Penha, né? Foi que inspirou, foi a primeira escola, foi a da Vila da Penha. Foi casual, nós não sabíamos. Eu e o Reinaldo, quando nós pintamos, foi o primeiro sócio, né? Quando nós pintamos a escola, nós não tínhamos o menor conhecimento sobre essa tonalidade de verde. É um tom de verde, chamam de verde piscina, né? Uma coisa nesse Uhum. sentido. E aí apareceu essa questão da cor, e aí eu passei a ficar até mais ligado, né? Porque eu era um cara assim, meio desligado desse tipo de coisa, né? De cor e tudo. Não esquentava muito, não. Mas vamos conversar sobre Bhakti Yoga, vamos falar de cor, mas não falar sobre Bhakti Yoga que é importante. Mas falar de É, Bhakti Yoga sem falar de Bhagavad Gita, e falar de Bhagavad Gita sem falar de Krishna, e sem falar de Krishna sem falar da cor também, né, Alexandre? É cara, falar pelo meio. É. tá atrelado, né? Uma coisa está atrelada à outra, né? A gente vai percebendo isso, né? Uma coisa vai levando Um à assunto, outra. um assunto puxa o outro. Mas, Alexandre, eu não sei, eu acredito que de repente o pessoal não, que tá entrando agora, ou as pessoas que vêm do futuro e estão assistindo a live no momento que a gente não está mais na live, não sei Sim. se elas sabem o porquê que a gente acabou escolhendo esse assunto e nem se me conhecem também, né? Imagino que todos sejam seguidores da Escola Jaya, provavelmente alunos, acompanhantes, admiradores do seu trabalho. Eu vou tomar a iniciativa de pegar alguns instantes para me apresentar. Legal, Meu porque nome é antes de você entrar, eu falei do teu nome, né? Antes da gente fazer a Uhum. conexão, mas eu queria que você fizesse essa apresentação, para o pessoal situar o pessoal quem é você, de onde que você surgiu, como é que você está Tá nessa certo. live. Vai lá, Tá. fica à vontade, fica à vontade. O meu nome é Leonardo, né? Eu fui aluno do. Eu me considero ainda seu aluno até hoje, Alexandre, apesar de não fazer mais suas aulas, assim, foi você quem. Você foi meu primeiro professor de Hatha Yoga, você. Até hoje, hoje na condição de instrutor de Hatha Yoga, muito do que eu apresento e ofereço nas minhas aulas, ofereço aos meus alunos, eu obtive da fonte das suas aulas, assim. Professora Iyengar mesmo, a admiração, a referência, começou tudo por conta de você falando. E eu me tornei seu aluno e no início de 2006, se eu não me engano. Às vezes eu confundo se é 2006 ou se é 2007, Alexandre. Eu tenho quase certeza que é janeiro de 2006. O Janeiro ou tempo não fevereiro de importa. 2006. É, Foi algum dia, isso aqui importa. foi tempos atrás. Você foi meu primeiro professor de Hatha Yoga, mas eu já tinha começado a conhecer o yoga por meio de outras questões, né? Hoje eu estou eu sou instrutor
de yoga, me formei pela UERJ numa formação em parceria com uma outra instituição de yoga, Nanda Marga. Me formei em 2011, e não fazia prática com você no Rio de Janeiro, mas hoje eu estou residindo em Pernambuco, onde eu estou cursando o 5º ano do curso de medicina numa universidade federal daqui de Petrolina. Ainda atuo como instrutor de yoga. E como eu falei, antes de começar a praticar Hatha Yoga contigo, que foi meu primeiro professor, eu tinha tido um contato prévio com Hatha Yoga por meio dos livros do professor Hermógenes. E antes desses livros do professor Hermógenes, na verdade, a ocasião era na verdade, o livro, o Autoperfeição com Hatha Yoga, que eu tinha conhecimento. E um pouco antes disso, eu tinha tido a oportunidade de conhecer o próprio professor Hermógenes por meio da organização SAI, da Organização Satya Sai Baba do Brasil. E esse foi o que eu considero como meu primeiro passo na senda do yoga, né? Nesse caminho de conhecer o yoga e de utilizar essa ferramenta, essa concepção, essa estrutura no contexto de autoconhecimento. E aí, Bhakti Yoga... E o que é Bhakti Yoga, né? Assim, se a gente for conversar com o pessoal da organização SAI, isso é amplamente conhecido lá, todo mundo praticamente tem conhecimento. Apesar da organização SAI, quando se referencia, ela nem se colocava, eu não sei hoje, eu perdi um pouco do contato com o pessoal, mas ela nem se colocava como uma organização de Bhakti Yoga, ela se colocava como uma organização de serviço. O nome da organização SAI durante a década de 70 era Organização de Serviço Satya Sai Baba, isso internacionalmente. Mas ao vir para o Brasil, ela tinha a característica de Bhakti Yoga era muito presente, né? Mas assim, voltando, o que é Bhakti Yoga? Se porventura aos que assistem já têm conhecimento e contato disso, eu vou pedir desculpa tanto por fazer qualquer conceituação equivocada, como também por estar sendo repetitivo em conceitos elementares. Mas eu acho que seria talvez mais produtivo que a gente fizesse explanação partindo do princípio que todo mundo está tendo contato inicial com isso, né? E assim, Bhakti Yoga, eu gosto de tentar trazer Bhakti Yoga como um dos 4 grandes caminhos que o Swami Vivekananda falava a respeito do que era yoga, né? Antes das ocasiões em que eu vou dar aula, eu tento sempre também, até nessa pretensão da importância de sedimentar conhecimentos fundamentais, assim, o que é yoga? Essa conceituação certamente deve ser conhecida dos que chegaram aqui na nossa live por acompanharem seu trabalho. A gente supõe que muito provavelmente já estão envolvidos nisso, né? Yoga é uma palavra de outro idioma, que é o sânscrito, que significa união. E a gente pode entender o yoga como o nome que é dado a diferentes tradições que têm por propósito a expansão de consciência. Alexandre, você continua sendo meu professor, continua sendo meu mestre. Se eu me equivocar em qualquer conceito, por favor, me corrija, vai ser uma honra. Eu tô só ouvindo, tá indo jóia, vai lá, manda brasa, tá bem. Isso aí. Mas considerando essa como a definição do yoga, a gente pode entender, a gente pode, na verdade, buscar uma grande referência do yoga contemporâneo, o Swami Vivekananda, que foi um dos precursores do ensino do Vedanta, do yoga no Ocidente, também já falecido já há muito Sim. tempo, eu suponho, quase 100 anos de falecimento dele, não foi? Assim, E Vivekananda bem antigo. Swami Vivekananda escreveu um livro que era os 4 yogas para autorrealização. E aí quando ele fala dos 4... Senhora obra. Demais, assim, acho leitura fundamental para quem gosta do tema ou quem se dispõe a se formar e a ser instrutor de yoga ou se dispõe a aprofundar no assunto. E é simples até de encontrar ele hoje na internet. Você sabe que ele era advogado, né? Você sabe que ele era advogado, né? Eu não sabia, não sabia que ele tinha formado, né? Eu gosto de situar essas coisas, né? Eu observo isso, porque o que acontece é o seguinte, né? As pessoas às vezes pensam que os caras caem do nada. O Patabi Joyce era professor de sânscrito, cara. Então, eu gosto de situar essas coisas porque são pessoas do nosso cotidiano, cara, e que elas esbarram no yoga
como o caso do Shri Aurobindo, né? Aurobindo também era advogado. Então, o cara, Também, né? às vezes, Formado no Ocidente, inclusive, né? e o Aurobindo, ele conhece o yoga dentro da prisão, cara. Ele é Uhum. preso político, aí ele fica confinado, e dentro desse confinamento é que ele conhece yoga, cara. Isso que é interessante. Quando ele sai da prisão, ele já é uma outra pessoa, né, cara? Você vê que doideira, né? O cara se transforma dentro da cadeia, entendeu? E entra lá com uma visão totalmente diferente, mas de qualquer forma, são muitos os caminhos, né? Que você pode estar acessando o yoga. E as pessoas pensam, ah, não, minha profissão, o meu jeito de ser, não tem nada a ver com yoga. Tudo tem a ver com yoga, pô. Isso é bobagem. Uhum. Eu fui Eu jogador de acho que é handball, cara, muito sabe? Era altamente competitivo, cara. Pô. Pra mim era químico, né, vencer ou Alexandre? vencer. Era vencer ou É. vencer. Só tinha essas duas opções. Entendeu? Então, era um cara belicoso, belicoso. Hoje, eu tava me lembrando um pouco depois do almoço, tava me lembrando disso, da minha belicosidade, cara. Então, você muda, né, cara? Você revê conceito, você vê a vida de outra forma, né? Mas de qualquer forma. Mas é isso, eu achei legal a tua visão, é por aí mesmo. Mas segue aí, segue o baile, porque eu dei um pitaco, eu só te interrompi, mas vai lá, vamos lá. Mas, por Manda favor, a brasa. ideia acho que é conversa mesmo, né, mestre? E assim, eu, Claro, eu vou claro. confessar que eu ainda continuo cheio de saudade das histórias que você contava nas Por isso que ocasiões o das nome é aulas. Papo, por isso que o nome é Papo Jaya. A Papo menina que Jai. sugeriu o Papo Jaya, ela tá dentro da sala, cara, é a Monique. A Monique falou, pô, vamos fazer um Papo Jaya. Ela que foi a percussora da coisa toda, mas ela tá aí, uma aluna formidável, uma pessoa sensacional. Mas vamos lá, segue aí. Legal. Aí, eu achava Tu super tava legal isso, falando. assim, da possibilidade de contextualização que você tinha de experiências pessoais e como o yoga te transformou da maneira como você era, e a maneira como você pensava, e enfim. Essas ilustrações eram ótimas, né? Mas aí retomando essa coisa do Bhakti Yoga, né? O Bhakti Yoga é um desses quatro caminhos. Aí quando o Vivekananda fala, ele vai falar dos outros, não vou especificar. Vivekananda tem um livro também que é Bhakti, chamado Bhakti Yoga, tá? Para profundidade, o, sobre a temática. Eu até separei um pedacinho dele para fazer a leitura. Logo do começo desse livro, sobre uma definição que Vivekananda dá sobre Bhakti Yoga. E aí, o que que a gente pode entender o Bhakti Yoga, né? São vários caminhos, e o Bhakti Yoga seria um caminho de expansão de consciência que ele vai acontecer por meio da construção de uma relação emocional do indivíduo com o divino. Essa é uma possibilidade de descrição, de definição a respeito do que é o Bhakti Yoga. E esse processo pode acontecer de diferentes maneiras. Segundo o Bhagavad Gita, tem duas possibilidades de execução disso: o caminho dualista e o caminho não dualista. Sendo dualista, a construção dessa relação ela acontece identificando na figura divina a presença de uma forma. Então, eu citei há pouco que minha vivência com o yoga inicial foi a organização SAI, e falei do professor Hermógenes, né? A literatura do Hermógenes é algo que também utilizo como grande referência. E você consegue perceber muito na literatura do Hermógenes a presença da devoção dele, seja quando ele relata as vivências dele com o Sai Baba, seja na maneira, a presença muito forte da cultura cristã, católica, na formação dele, Sim, nos poemas, na literatura, na escrita. O que eu acho que dá ele é bem inclusive. cristão, é bem cristão. É bem cristão o Hermógenes. É. E assim, eu acho que dá, inclusive, uma tônica à literatura dele muito preciosa para a nossa realidade brasileira, que tem isso muito registrado dentro da cultura e que consegue construir uma ponte dentro de uma realidade brasileira, católica, de colonização ibérica, com todas as formações culturais que o cristianismo instituiu ao longo da história da nossa construção enquanto país, enquanto sociedade. Ter alguém que tem esse berço, que tem essa maneira de falar, de escrever e de enxergar, eu acho que é uma construção de ponte, né? Eu acho que vai fazendo a abstração daquele conceito de ilha que você estava falando, né? Ilhas de conhecimento. O conhecimento indiano lá e a concepção ocidental aqui.
o conhecimento do yoga, da tradição, da medicina tradicional indiana lá e a minha formação aqui como advogado, como professor, enfim, e sempre colocando distância. E aí pegar um indivíduo com uma formação mais próxima da nossa, que explica isso de maneira tão é, palatável, assim, tão É um simples, craque. assim, É um craque, é um craque. parece É que um ele craque. parece que você tá sentado tendo um papo jaya com ele, né? Tá sentado na É. varanda conversando. E uma das coisas, eu não sei se você conhece, Alexandre, já ouviu falar desse livro aqui, Mergulho na Paz? É, Eu uso direto. exato, As é por minhas isso que aulas, eu é bom sou até que o pessoal saiba. Os pensamentos que eu analiso, a luz do yoga, são desse livro aí, Mergulho na Paz. Cara. Capa antiga, é, hein? Show de bola. Show de é isso. bola. Não, esse daqui eu peguei, eu já tenho, acho que eu já tenho mais de 10 anos que eu comprei ele no, na estante virtual. Eu não sei nem de quando é a edição. Eu sei que assim existem algumas coisas do português de formatos anteriores, né? Tipo assim, Sim, perfeito, sei lá, assim, eu não estou conseguindo lembrar. Aquelas farmácias com PH, aquela gramática mais antiga, né? correto. Eu tomei a liberdade de, enquanto pensava sobre o nosso papo, o que eu poderia acrescentar para as pessoas que nos assistem sobre Bhakti, sobre Yoga, sobre essa conversa, eu resolvi pegar o livro do Hermógenes para inspiração. E aí tem um capítulo nesse livro, no Mergulho da Paz, que o título do capítulo é Busca, Verdade, Deus. E aí na primeira página ele tem um poema que vou fazer a leitura dele aqui. Você acredita em Deus? Infelizmente, sim. Infelizmente? Se apenas creio, é porque, infelizmente, ainda não o consegui realizar. Quando me for possível vivê-lo, será possível crer. E Hermógenes, como eu falei, é muito poético e muito devoto É. também, assim, foi uma misericórdia do divino conhecer o yoga por meio da fala dele, assim, com todos esses elogios que eu referenciei sobre quem ele foi, a obra que ele foi, a relevância que eu acredito que a obra dele tem, assim. Dentro da organização SAI, esse tipo de reflexão que o tipo de prática que a gente pode entender como Bhakti Yoga era vivenciado, né? A organização SAI, como eu comentei brevemente, ela era uma organização de serviço. Então, ela se dispõe ainda, ela ainda existe, ainda é ativa. Satya Sai Baba faleceu no ano de 2011, o mestre, o patrono da instituição, mas a organização deu continuidade ao funcionamento. E nas ocasiões em que eu participava, lá naquela época, 2005, até mais ou menos 2012, eu continuei presente, ativo na organização SAI, a gente se dispunha não só ao trabalho de serviços, ele também acontecia, também era presente. O serviço que eu falo é o Karma Yoga, né? O serviço ao próximo, o serviço desinteressado ao próximo. Desinteressado, isso aí. E mas além do serviço, a gente fazia também, e muito, na ocasião até do grupo Sai da Ilha do Governador, que Alexandre teve, que nós tivemos a oportunidade e o privilégio de Alexandre estar presente algumas vezes como palestrante, como participante. Eu tive à frente do grupo SAI por mais ou menos uns 6 anos, como coordenador do núcleo que funcionava na Ilha do Governador. E lá o que a gente fazia era a dedicação à atividade Bhakti Yoga. Mas eu já repeti isso várias vezes e estou enrolando aqui, estou me enrolando. O que eram essas atividades que a gente fazia lá, né? O que é o processo de devoção, Isso assim? é bem legal, isso é bem legal. E assim, Você, não, eu acho... você fazer essa conexão na prática, porque as pessoas às vezes pensam o seguinte, Bhakti Yoga deve ser alguma coisa muito específica que eu tenho que... E não é bem por aí, né? Mas vai lá. Não, segundo o próprio Vivekananda, segundo até, eu vou citar um discurso que Satya Sai Baba falava, o Bhakti Yoga, dos caminhos da devoção, dos caminhos de yoga, ele é o mais fácil de se realizar.
Porque ele falava que era como se você se comportasse como um bebê. E aí, eu vou falar das práticas de Bhakti Yoga e eu volto então a esse pensamento, né? Mas o que é Bhakti Yoga? Eu vou tomar a liberdade, assim, de não fazer uma conceituação autoral. Como eu comentei, eu separei um trechinho do livro do Swami Vivekananda em que ele define o que é Bhakti Yoga e ele era, assim, um indivíduo realizado, considero muito mais Correto. competente do que eu para fazer uma definição. E aí vou fazer uma leitura breve do trecho que eu separei, em que Swami Vivekananda descrevia que a melhor definição dada para Bhakti Yoga esteja talvez corporificada neste verso, abre aspas. Possa este amor imorredouro que os faltos de discernimento têm pelos objetos fugazes dos sentidos nunca deixar este meu coração, eu que procuro por ti. Nós percebemos como é forte o amor que o homem, que não conhecendo nada melhor, tem pelos objetos dos sentidos. Pelo dinheiro, roupas, suas esposas, filhos, amigos e posse. Que tremendo pendor eles têm por todas essas coisas. Então, na oração acima, o sábio diz: eu terei este apego, este tremendo pendor, somente por ti. É como se o apego que a gente desenvolve, as coisas em um poema também o professor Hermógenes falava, as coisas que o mundo empresta, as coisas transitórias, o que Sim, enferruja, que envelhece, que quebra, que morre. O amor que a gente tem por isso seja dedicado àquilo que é eterno, que é infinito, que é o divino. Esse seria a definição, segundo o Swami Vivekananda, mais adequada a respeito do que é Bhakti Yoga, do que viria a ser Bhakti Yoga. Então, o desenvolvimento de uma relação emocional com o divino. Nesse processo, o encontro, o entendimento daquilo que você próprio é. Que é, na verdade, o objetivo do yoga, né? O sim. encontrar do indivíduo da sua própria natureza. A trajetória que, porventura, ele vai fazer nessa busca de se encontrar, Swami Vivekananda cita 4 grandes caminhos, né? Bhakti, Jnana, Karma e Raja Yoga. Né? E dentro do Raja Yoga a gente tem o Hatha Yoga, as práticas que a gente se dedica a Exato. fazer na escola Jaya. E Mas voltando a Bhakti, né? Nesse processo de construção dessa relação, a gente pode fazer uso de vários recursos. Aí, esses vários recursos, essas várias práticas, a gente denominava na organização SAI como sadhana, a disciplina espiritual, né? A prática espiritual. E várias delas a gente se dedicava nos encontros que a gente fazia. O grupo SAI da Ilha do Governador, que, como eu mencionei, eu tive a oportunidade de participar e de coordenar, de estar à frente por alguns anos. A gente se encontrava todo sábado à tarde, sábado às 5 horas. Nesses encontros de sábado, coletivamente, a gente se dispunha a práticas de repetição de mantras, de bhajans, de músicas, de prática de meditação, prática a repetição do Namasmarana, a prática do arati, da oferta do fogo Sim. no altar, enfim. Devocional, sim. Práticas devocionais, né? Não eram pujas, a gente chamava de arati, queimava a É um cânfora sacrifício, é um sacrifício interno, né? Um sacrifício interno. A visão do Arati, né? Tem a Exato. ritualística, mas com uma conotação de sacrifício interno. E o fato é que naquelas ocasiões a gente não tinha não tinha disposição de estudar o Vedanta como tradicionalmente, como se faz em outros núcleos no Rio de Janeiro que fazem brilhantemente, admirava naquela época, permaneço admirando, como por exemplo a professora Glória Arieira conduz o Vidya Mandira há tanto tempo. A gente não tinha, Sim, por exemplo, o estudo do Puja e
e dos textos védicos. A prática tinha muito mais esse foco devocional, né? Então, os diferentes mantras que a gente entoava em conjunto tinha esse propósito de conexão, né? O Gayatri Mantra, que também com uma oração executada antes. A gente tentava fazer todas as práticas que eram feitas em sânscrito. A organização SAI tinha por hábito de, antes do início daquela prática em sânscrito, fazer uma leitura da tradução dela, ou de uma oração que tivesse vinculada àquele significado. O Gayatri tinha essa característica. A gente entoava o Gayatri ao início da prática, ao início e ao final dos encontros, e antes disso era feita uma oração com isso, para entender aquele processo. Às vezes a gente falando de sânscrito é uma coisa que culturalmente parece ser tão distante, e a organização SAI entendia que esse processo de oração e de tradução construía pontes culturais mesmo, né, de acesso a essa ferramenta. A minha experiência com o Bhakti Yoga, assim, o que me levou até o Bhakti Yoga e o que acabou fazendo com que do Bhakti Yoga eu fosse para a literatura do professor Hermógenes, da literatura do professor Hermógenes, eu fosse até a prática com Alexandre, me formasse como instrutor de yoga e trouxesse os diversos valores que o yoga tem para a minha realidade de vida. Eu acredito que as pessoas que se interessam pelos nossos papos jayas aqui, o papo jaya que Alexandre oferece na página, tenham avidez, tenham sede por histórias como essa. Então, na minha humilde condição, vou tentar compartilhar com vocês. O que me levou para dentro da organização SAI inicialmente foi a música, foi o interesse pela música. A organização SAI, ela funcionava, o grupo SAI Baba da Ilha do Governador, ele funcionava aí no Moneró, na Ilha do Governador, né, um bairro da Ilha do Governador, que dentro de um espaço, o Espaço Conzeon, de terapias alternativas, e eu participava da Maria Dalva, exatamente, querida Maria Dalva também. Espero que se o momento ela veja, seja agora ou no futuro, fica o afeto e um grande beijo pela participação que ela teve na minha história. E aí, eu participava do Espaço Conzeon com Maria Dalva, que tinha a coisa do ambulatório de Reiki, tinham estudos esporádicos. Numa determinada ocasião, Maria Dalva estava estudando uma determinada literatura esotérica que eu me interessava, eu fui para aquele encontro e no final daquela atividade ia ter o primeiro encontro do Grupo Sai Baba da Ilha do Governador no espaço da Maria Dalva. Que antes disso, o espaço funcionava na casa do Wagner. Lembra do Wagner? Lembro. Wagner é sensacional, cara. Grande músico também, né? Grande músico. Excelente músico. Assim, eu também agradeço muito a Wagner pela minha persistência e manutenção dentro da organização SAI. A participação no grupo SAI se deu muito inicialmente por conta da música. E quem acabou cativando era quem utilizava aquilo dali, que era o Wagner, né? Ao final daquele estudo, aconteceu o encontro da organização SAI. Aí os mantras, isso sempre foi uma coisa que de algum modo me interessava. Eu tinha uma identificação, apesar de uma distância circunstancial nessa época. Eu estava com 20 e poucos anos. Não, nessa época eu estava com 20 anos. Estava com 19 para 20 anos. E aí o grupo SAI foi para o espaço na organização. Aliás, eu estava com 20 para 21, foi em 2005. E aí o grupo SAI foi para Maria Dalva, e aí eu participei daquela coisa da música, e o Wagner falou, olha, quem toca qualquer coisa, que quiser participar com a gente ensaia nas sextas-feiras de tarde e tal. Aí na sexta-feira de tarde seguinte, eu fui para lá e comecei a participar, aí tocava percussão mal pra caramba, fazia uma bagunça, e assim, a generosidade do Wagner, o excelente músico, paciente, e aquilo dali foi me cativando. E aí os mantras tinham falavam sobre diversas manifestações do divino, né? Muito se trazia da religiosidade védica, do hinduísmo. A gente começava os encontros com um bhajan para Ganesha. Sempre tinha algum bhajan para Krishna, para Shiva, para Rama.
Bhajan, eu estou falando também há um tempão aqui, aí eu vou pedir desculpa, eu não expliquei o que é Bhajan. Bhajan é uma palavra no sânscrito que significa cântico, música. Então, o Bhajan, ele é um cântico devocional. Então, ele normalmente vai Exato. trazer uma história, uma alegoria, um atributo de uma divindade e vai ser em devoção, em honra a essa, em louvor a essa figura. Sempre tinha também alguns cânticos cristãos, assim, bajans compostos dentro da organização SAI que falavam sobre a história, sobre Cristo e os valores cristãos e do cristianismo. Coisas lindas até, assim, hinos até de religiões cristãs protestantes a gente trazia e cantava. E essa coisa da música, foi o que me cativou, e quando eu vi, eu estava envolvido num processo devocional, assim, que foi acontecendo meio que muito em banho-maria, assim, muito que espontaneamente. Perfeito. E nessa coisa dos cânticos, era uma outra coisa também que eu não comentei, que era prática lá, a gente fazia leitura dos discursos de Sai Baba, dele falando a respeito de temas diversos. E também era uma prática que a gente tinha entre uma música e outra, ler um determinado trecho de escrituras sagradas. Então, a Dhammapada budista, ou trechos da Bíblia, discursos Maneiro. do Sai Baba, trechos védicos. E esse processo eu estou aqui por causa da música, eu gosto muito de música, foi o argumento que eu me dei para tá lá aos sábados à tarde. Né? Um garoto de 20 anos de idade, sábado de tarde, o que ele vai fazer? Ele vai cantar bhajan no grupo de Essa era a terapia. satisfação, essa era a satisfação que você dava para o seu intelecto, né? Para o seu intelecto, tu dava essa satisfação. Eu gosto da música. Intelecto, intelecto exatamente, mas e esse processo intelectual ele ia fazendo até mais sentido com o propósito, ao ouvir o que os discursos de Sai Baba falavam, assim, né? E o quanto que eu me Sim, identificava com aquele processo. Eu falava, olha, eu não tinha capacidade de elaborar essa frase, esse conceito que esse cara dava, mas isso faz muito sentido, de uma maneira ou de outra, isso está muito condizente com o que eu acredito e com o que eu acreditei, mas eu não tinha visto isso, ou eu tinha visto isso de maneira dispersa em outros espaços, né? Naquela ocasião em que eu tinha 20 anos, eu não recordava intelectualmente de ter vislumbrado aquele conhecimento. E muito daquele conhecimento não era oriundo de Sai Baba, né? Ele trazia dos Vedas, ele trazia da claro, Gita, ele claro. trazia de uma interpretação não dualista do Vedanta. Depois isso foi ficando claro, né? E aí, né, nesse processo de bhakti, de devoção, que foi fazendo cada vez mais sentido. E quando eu vi, eu estava completamente envolvido com aquela prática, com a organização SAI, e isso despertou minha consciência para um outro processo, assim, de hábitos, de atitudes, de círculos sociais, de atividades que eu não via fazendo sentido para mim. E que, na verdade, elas já não me faziam sentido antes. Eu me sentia vazio no Sim. meio daquela prática, daquele processo. Mas depois de experimentar esse processo de Bhakti, que eu conseguia perceber alguma coisa que tamponava, nem que fosse por alguns instantes, por alguma sensação, aquele processo de vazio, eu entendi que, assim, se essas sensações vazias elas não me cultivam aquilo eu tenho oportunidade de experimentar nesse caminho de Bhakti, por que razão eu vou sustentar? E se determinadas coisas são sugeridas, são orientadas, são prescritas pelos indivíduos que seguem essa prática que, na minha experiência, na minha relação empírica com esse ambiente, com esse universo, está me fazendo tão bem, por que não fazer a experiência disso? E logo nesse início desse processo, eu comecei a aderir a uma dieta vegetariana, fui num processo gradual, dentro Aí tive contato com a literatura do Hermógenes, depois de uma determinada lesão articular, eu lesionei o ombro, aí tive contato com a literatura do Hermógenes, comecei a praticar yoga, e assim, quem experimenta uma prática
disciplinada regular de Hatha Yoga, de Asana, pode falar melhor do que, para si próprio, melhor do que qualquer relato meu, o quanto que isso faz diferença, né? O quanto que isso normalmente É, toca. a experiência direta é muito importante, né? É diferente de outras disciplinas, né? Se você não come lá a azeitona, cara, não dá para descrever o sabor daquilo para uma pessoa que não comeu. É difícil. Tem que ter experiência Pode fazer direta. leitura de milhares de quilos de tratados a respeito do sabor da É, azeitona, né? Mas não é esse processo. é isso E mesmo. não é o processo de Bhakti não é um caminho teórico, né? É um caminho prático. E aí até voltando Sim, para como Sai Baba falava que era dentro do Bhakti Yoga ele é o caminho mais fácil, porque você se comporta como uma criança, né? Como um bebê que está chamando pela mãe. Então, se no meio daquele processo dos cânticos você está falando sobre as potências da divindade, sobre a maneira como elas se manifestam, sobre as características do Senhor, sobre os valores de Cristo, sobre é como se você estivesse afirmando e clamando por aquilo. E aí, o que Sabela falava, é que nem a criança, né? Ela tá com fome, ela começa a chorar, ela chama a mãe, ela chama a mãe. Aí, um momento, a mãe tá lá cozinhando, a mãe vai ouvir a criança, vai parar, vai pegar a criança no colo. E assim funciona a Bhakti. Era como ele fazia, ele, indivíduo realizado também, na minha humilde opinião, sem querer levantar debate nesse sentido, ele descrevia que a realização através de Bhakti acontecia dessa modo. A consciência presente, imanente em todas as coisas, se manifesta nesse processo de você, de louvor, de adoração, de honra. E a minha experiência pessoal nessa trajetória foi de me perceber, cativar virtudes que eu tinha pretensão de demonstrar, de exercer no mundo, mas que eu não estava nem de maneira consciente desenvolvendo, assim, fosse me sentir de maneira mais empática, me perceber de maneira mais paciente, mais afetiva. Obviamente, não me declaro como um indivíduo que se realizou ou que é melhor do que qualquer outro indivíduo humano, mas o que eu quis, quando o Alexandre me convidou para fazer parte desse papo de Aya e me pediu para sugerir algum assunto, Bhakti Yoga foi a gênese do meu trajeto dentro do yoga, um caminho pelo qual eu tenho saudade, assim, até honra enorme e como eu falei, eu não me sinto melhor do que qualquer outro indivíduo, mas eu me sinto, depois de Bhakti Yoga, melhor do que o indivíduo que eu era antes dele. E nesse Entendi. sentido, eu acho que é uma ferramenta de aprimoramento, é uma capacidade de desenvolvimento pessoal que eu acho bem cativante. Léo, olha só, uma coisinha. Apesar do papo Vamos ser um fazer. papo que a gente era para levar a tarde toda, não dá porque eu vou ter que dar aula daqui a pouco. Então eu queria que, de repente, você levasse aí mais uns 2, 3 minutos para fazer umas considerações finais e a gente parar e, de repente, até remarcar um outro papo num outro dia que você possa. E vai ser o maior carinho, o maior prazer estar ou com esse tema ou com outro tema, porque o tema dá para explorar muito mais, né? Tem muita coisa para a gente conversar. Mas vai lá. Claro. Mestre, vai ser sempre uma honra quando você puder fazer o convite. Se eu tiver a disponibilidade de estar participando, vai ser uma grande felicidade. Considerações? Eu acho que assim como Yoga Bhakti enquanto caminho, o que eu poderia sugerir é a experiência pessoal, assim. Seja na conduta de asana, de Hatha Yoga, das vivências do yoga como terapia. Acho que Bhakti é isso, assim. A gente tem, eu identifico isso com grande orgulho, assim, da, da- enquanto cidadão brasileiro, assim, a gente tem na nossa formação cultural uma presença devocional muito forte, assim. A minha Muito vinda forte. o Rio de Janeiro tem isso, assim, foi onde eu pratiquei Bhakti Yoga. A vinda para o Nordeste me deu uma percepção também diferente desse processo, assim, a maneira como o indivíduo nordestino é devoto, assim, também é lindo Nordestino de se é ver. impressionante, né? Eu sei porque Foi meu pai é pernambucano, né? Meu pai é pernambucano, então metade da minha família é do Nordeste, cara. E é impressionante.
Eu sempre que eu vou, tenho contato com meus primos, minhas primas, cara, eu fico impressionado. É uma cultura assim. E eu até percebo isso, né? De novo, voltando àquela história do início, sobre nós termos um comportamento de ilha, né? De isolamento, eu percebo isso. Às vezes, algumas pessoas, em algum momento, elas têm uma reserva em relação ao Nordeste, ou à região Norte, e é uma bobagem, né, cara? É uma coisa que você perde com isso, né? Você não se aproxima desse tipo de cultura e aí você termina não conhecendo, né, mais a fundo pessoas e movimentos, né, religiosos e culturais dessas regiões e que vão terminar completando, engrandecendo o que você já tem, né? Você não vai perder nada, você vai acrescentar algo, né? Você vai Uhum. melhorar o que você já faz, né? Por essa percepção. Aí você também tem o seguinte, a gente poderia até fazer um paralelo com o budismo, né? Porque o budismo teve esse comportamento. Eu não sei se vocês já pararam para observar, o pessoal que está assistindo a live, que existe budismo tibetano, existe budismo japonês, existe budismo chinês, budismo. Tem budismo de tudo quanto é jeito. Porque o budismo tem uma pegada diferente, né? O budismo ele quer saber como é que é o teu. Aí você, lógico, curiosamente fala assim: o meu é assim, e o seu, como é que é? Aí o budismo fala: o meu é desse jeito. Você vê o seguinte, para analisar. Isso não é tipicamente um casamento? Não é um casamento isso? Quer dizer, você pega um camarada e uma moça que são de culturas completamente diferentes, são de famílias diferentes, né, formações diferentes, e eles resolvem se juntar. Apesar de todas as diferenças, eles criam alguma coisa em comum. Né? Então, eu vejo assim A o história do budismo. yoga, a história do yoga teve muito também dessas Tem. incorporações, assim, né? É uma característica, né, do yoga, essa Do, aglutinação, de você do aglutinar. Sankhya, do Tantra, É. o Você Hatha traz para Yoga, né? junto. É. Uhum. E aí você cria uma coisa que é palatável para todo mundo. É bom para todo mundo, né? Quer dizer, é uma interseção, né? É uma interseção. Indo agora para matemática, teoria de conjuntos, você cria uma interseção, é uma coisa que nós temos em comum. Pô, a gente gosta de Beatles. Pô, show, cara. Vamos começar daqui. A gente gosta de Beatles, né? Eu gosto, você gosta, beleza. E vamos em frente. Mesmo que você goste de música erudita e eu goste de pagode, né? Vamos supor que eu Uhum. gostasse, não é o caso, mas vamos supor que eu gostasse. A gente tem uma coisa em comum que são os Beatles, e assim segue. Uhum. Então, é muito importante a gente ter essa percepção, né, de que isso é uma característica também minha, né, de ser um cara muito prático, né? E eu não me envergonho em nada, muito pelo contrário. Eu estou cada dia mais intuitivo e cada dia mais prático. Eu acho que a vida é muito simples, né? É para ser simples. A gente que Uhum. complica. Então você tem à sua volta, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, você tem uma série de elementos para você praticar yoga, você praticar bhakti, você praticar karma, você pode praticar o que você quiser com o que você tem, porque as pessoas ficam dizendo, eu vou esperar um momento mais propício, eu vou esperar um. Cara, não espera não, cara, não espera não, porque tu não sabe quando é o tempo teu de contrato. Então pratica hoje, cara, pratica agora. Acabou a live, já sai praticando. Tem que fazer desse jeito, né, cara? É porque você tem as coisas à mão, né? O universo está sempre oferecendo as coisas pra gente. É que a gente fica muitas vezes envolvido com uma série de coisas e termina não percebendo o que está chegando à nossa mão, o que está chegando à nossa frente. Né? É por aí. Léo, vou ter que parar, infelizmente, Também, vou ter mestre. que parar, Imagina. porque eu tenho que dar aula. É com isso que eu pago minhas despesas. Não tem como abrir mão. Esse é o Eu tenho nosso. aula também O agora. preço que a gente paga do capitalismo é esse, cara. Tem que trabalhar, é terrível, né, cara? É fogo. Mas muito bom Mas, falar contigo, cara. Uma satisfação muito grande te ver e tudo, e conversar contigo. E vamos marcar outra. Vamos marcar outra. claro, Entendeu? Ou vamos com esse sim, chefe. tema, ou com outro tema, não tem problema nenhum. Entendeu? Achei muito bom. Achei muito bom mesmo. Vai ser uma satisfação, mestre. Monique elogiou a Legal. prática aqui, adorou o tema e o papo. Que bom, Monique, que você se agradou da conversa e me agradei muito da ideia do nome também que Alexandre atribuiu a você, do Papo Jaya. Tendo mais oportunidades, Alexandre, vai ser um prazer da gente estar junto, como sempre foi, assim como sempre foi uma honra. Obrigado pelo convite, a todos que Eu que agradeço, acompanharam, cara. é, seja aqui na Obrigado à live, turma toda aí que seja participou. Show de no bola, show de futuro. bola. Valeu. Valeu, mestre. Falou, meu irmão. Obrigado, Namastê. namastê. Harion. Harion. Valeu.